palavra para a nossa mediadora, que é a professora Ana Márcia, que gentilmente, né, aceitou o convite da mediação. Ela que também milita muito na questão da educação especial. Eu quero agradecer muito mesmo meu amigo, né, professor Jorge Menezes, porque nós sabemos o quanto é difícil arranjarmos um tempo na agenda para algumas atividades. Mesmo sendo à noite, mesmo à noite, nós professores não paramos, né, Jorge? Eu sei muito bem, o Jorge é professor da nosso período, tem coordenação, tem muita coisa, e a gente vive na correria, mas ele sabe também da importância de uma sobrinha até que é especial, e agora na UEA, na reitoria, na coordenação de qualidade, muitas demandas nos chegam semanalmente, e a gente está tentando melhorar cada vez mais a inclusão. Estamos agora ainda esse mês de março até abril, Jorge, e demais, legitimando por portaria o nosso comitê gestor e também os núcleos de inclusão em cada uma das unidades, para tentar pagar essa dívida histórica, né? Eu fico muito feliz hoje em nós, no nosso grupo, discutir essa temática e o Jorge ter aceito o convite. E a gente vai continuar. Eu gostaria, nesse momento de atenção, ao nosso primeiro palestrante, que é o professor doutor o Jorge de Menezes Rodrigues. O professor ele vai trazer uma temática de os diálogos sobre práticas pedagógicas inclusivas na modalidade de educação especial. E aí a gente fica com um monte de questões, um monte de suposições, e a gente vê toda essa garra, esse gosto de ouvir o professor, que também é doutor em Educação em Ciências e Matemática, mestre em Educação em Ciências na Amazônia pela UEA. Ele também é especialista em Metodologia do Ensino Superior e graduado em Licenciatura Plena em Matemática. É atualmente professor da Universidade do Estado do Amazonas. E, professor, o momento é seu, a gente está de portas abertas e muito obrigada por aceitar nosso convite. Ok, obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar com o grupo de pesquisa da professor Teran, e quero agradecer aqui o convite feito pelo professor Washington. É sempre um prazer falar sobre educação inclusiva, uma temática que vem amplamente sendo discutida no cenário da educação. Peço desculpa pela minha voz, né, que realmente não está bacana, como a da maioria aqui, né? Mas nós vamos estar discutindo aqui essa temática e fiquem à vontade aí, conforme nós combinamos com a Márcia. Vocês podem estar perguntando a qualquer momento, tá bom? Então, vamos dar início aqui. Eu vou compartilhar a minha tela. Então, nossa temática aqui, diálogo sobre práticas pedagógicas inclusivas na modalidade de educação especial. Escolhi esse tema, pois nós precisamos, da área da educação, saber que prática nós temos que utilizar para as pessoas da modalidade de educação especial. Como utilizar essas práticas pedagógicas inclusivas. Ao mesmo tempo, eu acho que eu tenho certeza que a maioria aqui, grande parte, eu, pelo menos, não tem conhecimento dessa modalidade de educação especial. Então, tive uma preocupação de pontos essenciais para que nós possamos conhecer a modalidade de educação especial. Então, nós vamos girar nesses tópicos aqui durante a minha fala, que nós vamos falar um pouco sobre inclusão, né? Um breve processo histórico da modalidade de educação especial. Vamos falar sobre política de educação especial. Em todo momento, é política que está sendo envolvida durante as práticas pedagógicas, né? Vamos conhecer quem é o público-alvo da educação especial e falar maior ênfase justamente das práticas pedagógicas para ensino de pessoas com deficiência. Então, nós vamos caminhar aí nesses pontos chaves da nossa palestra de hoje.
Então, eu trago aqui os 3 princípios básicos da inclusão. Como nós temos inclusão, um conceito mais de acordo com os documentos atuais, a Lei Brasileira da Inclusão, 3 pontos são fundamentais nessa. Quero que vocês entendam, tá? Então, oportunidade é um documento que dá uma base tecnológica para vários documentos da perspectiva da educação inclusiva. Inclusive, também dá embasamento bem forte da nossa lei brasileira da inclusão. Outro ponto importante aí do princípio da inclusão é que define-se pela garantia do direito de todos, né? Quando fala todos, é todos mesmo a educação. E pela valorização das diferenças sociais, culturais, étnicas, linguística e outras. Aí nós já temos a percepção do conceito amplo, né, quando nós falamos sobre inclusão. Né? E tem como também ensino homogêneo, seletivo e classificatório. Acho que é fundamental a questão da de inclusão. E como eu falei, o conceito de inclusão é bem amplo, né? Então, dentro desses conceitos, vários conjuntos nós podemos situar dentro desse processo de inclusão, né? Aqui eu coloquei alguns grupos, né? Por exemplo, étnicos raciais, indígenas, quilombolas, jovens e adultos, grupos ambientais, educação do campo. Nós poderíamos inserir outros grupos também aí, né? Vários pontos aí. Só que dentro desses processos de inclusão, hoje a nossa fala vai especificamente para a questão da inclusão da modalidade de educação especial. Então, é nesse ponto que será a nossa discussão na perspectiva, inclusive, das práticas pedagógicas, que são direcionadas para a modalidade de educação especial. Para discutir, né, esse ponto aqui, entre vários pontos que nós podemos situar aí na questão da perspectiva da educação inclusiva, nós temos que conhecer realmente quem é o público-alvo da modalidade de educação especial. Isso aí é fundamental nós termos esse conhecimento, né? Quem é esse público-alvo da educação especial? De acordo com as políticas públicas da educação especial de 2018, documentos oficiais também da Lei Brasileira de Inclusão, são definidos 3 grandes grupos público-alvo da educação especial. Tá? Então, eu coloco aqui o primeiro para vocês. Alunos com deficiências, que são aqueles que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. Dentro desse grupo aí, nós podemos colocar paralisia cerebral, os amputados, as pessoas com deficiência visual, cegueira ou baixa visão, os alunos surdos, os deficientes intelectuais, síndrome de Down, que são inclusos aí na deficiência intelectual, entre outros. E o outro grupo, os alunos, aqui já pela DSM-5, né, os alunos com transtorno do espectro autistas, TEAs, que são aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, da comunicação ou estereotipias motoras. E o terceiro grande grupo são os alunos com altas habilidades e superdotação, que são aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas de conhecimento humano isoladas ou combinadas, intelectual, liderança e artes e criatividade. Tá? Dentro desses 3 grupos que eu mencionei para vocês, é claro que, para o nosso conhecimento, ele tem que ser estudado de forma minuciosa, né, que daria uma formação de 20, 40, 30, 100 horas, né, para conhecer realmente esses 3 grandes grupos. Né? Mas como o nosso direcionamento são para práticas pedagógicas, para nós termos um direcionamento, nós não temos como falar de cada um dos grupos. Né? Não é o objetivo
aqui da nossa fala de hoje, mas sim mostrar algumas práticas já utilizadas para esse público-alvo da educação especial. E na questão aqui do terceiro grupo, os alunos com altas habilidades de superdotação, eles entram no grupo público-alvo da educação especial, apesar de eles terem habilidades realmente um nível bem acima dos demais, eles também têm suas necessidades educacionais especiais, né? Porque eles não se contentam com exercícios que se propõem a ele do dia a dia. Eles são alunos que precisam ser desafiados, tá? Mas isso aí nós vamos estar colocando aí conforme nós estivermos falando sobre as práticas, tá? E penso eu que, como eu falei para vocês, é necessário nós conhecermos todos esses 3 grandes grupos já no processo de formação do professor, né, nos cursos de licenciatura, que hoje nós já temos disciplinas específicas, tá? E é muito gratificante, pelo menos também no curso de matemática, ter essa disciplina na qual já faz parte do processo de formação dentro da licenciatura do curso de matemática, também pedagogia e de várias outras licenciaturas, né? Mas 5, 10 anos atrás, 15 anos atrás, por exemplo, eu não tive uma formação, e tenho certeza que muitos de nós aqui apenas conhecemos os alunos da modalidade de educação especial. Então, o que nós levamos quando nós não temos uma formação adequada dentro do processo das licenciaturas, né? Então, meu primeiro contato realmente foi com o aluno cego. E lá ele tinha um instrumento para ensinar matemática que, no momento, eu não sabia nem para que servia, né? Então, o aluno praticamente ficava lá isolado e sem fazer nada, né? Porque não tinha uma formação adequada. Então, esse aluno ele não tinha os conhecimentos matemáticos adequados, não desenvolvia as habilidades matemáticas que deveria, só por causa que o professor de matemática não tinha conhecimento para práticas pedagógicas inclusivas, para que o aluno pudesse ter os conhecimentos científicos da matemática. E essas questões que nós vamos estar discutindo, tá? Então, outro ponto importante que eu trouxe para cá é esse quadro aqui sobre as pessoas com deficiência, né? Ele retrata um momento, né, que vivenciaram durante a nossa história, né, onde nos primórdios da humanidade, da civilização humana, por muito tempo, eles eram totalmente excluídos da sociedade, eram considerados inaptos, incapazes de fazer, né, alguma coisa, ou até mesmo sacrificados, né? A história relata isso de uma forma bem categórica. E, no decorrer dos anos, chegou o momento do desenvolvimento dos metodológicos e científicos que houve essa mudança, né? Que verificou-se, principalmente nos estudos de Vygotsky, que as pessoas com deficiências, elas sim podem aprender como os demais alunos, né? E esses 3 quadros, próximos 3 quadros, segregação, integração e inclusão, retratam muito bem o modelo educacional dos 120 anos que nós vivenciamos relacionado à modalidade de educação especial. Segregação, tá? Lá no quadro anterior, ali, do exclusão, nós percebemos aqui que as pessoas com deficiência estão totalmente excluídas da sociedade, né? Consideradas incapazes de fazer alguma coisa relacionada ao ensino e na atividade do dia a dia. Já no período de segregação, o que aconteceu nesse período de segregação? Então, verificou-se que as pessoas com deficiências tinham capacidade de aprender, né? Então, qual foi o pensamento das pessoas que governam o nosso país? Ora, o que nós vamos fazer? Vamos criar escolas específicas, né? Para esses alunos estarem estudando. Ou seja, os alunos cegos só estudavam com os alunos cegos. Os alunos surdos estudavam apenas com os alunos surdos. Se tem essas 2 deficiências, porque o marco inicial aqui no Brasil foi justamente
a criação do Instituto dos Meninos Cegos, né, que hoje é conhecido Instituto Benjamin Constant, que ainda existe na cidade do Rio de Janeiro, mas com outras roupagens referentes às ações pedagógicas, né, que foi um marco da segregação há alguns anos atrás, e que pensou esse período de segregação. Os surdos também fundaram suas próprias escolas e só estudavam com os alunos surdos, e assim os outros alunos com deficiência, ou seja, não tinha interação com os outros alunos. Que coisa absurda, né? Então, também criou-se escolas específicas para os alunos com deficiência. Posteriormente, nós tivemos o período da integração. Qual foi esse período? Chegou um momento que, ora, não, esses alunos, eles devem interagir com os demais alunos ditos normais e com os próprios alunos de outras deficiências. Eles têm que ir para as escolas que estão todas as pessoas ditas normais, né? Então, nesse período da integração, houve abertura das escolas para as pessoas com deficiências. Entretanto, as pessoas com deficiências teriam que se adaptar à escola, não a escola se adaptar às pessoas com deficiência. Ou seja, elas foram lá colocadas na sala de aula, mas sem nenhum tipo de adaptação para elas, ou seja, conviver no período só para socializar, né? Algo que muito ainda acontece, quem é professor sabe que esse processo ainda nós conhecemos muito. Mas por quê? Porque falta práticas pedagógicas inclusivas para as pessoas com deficiência. E hoje nós vivenciamos aí o período da inclusão, né? Que todos devem estar na mesma sala de aula, todos participando, né? Conforme nós vimos aí o conceito da inclusão baseado em outros documentos, né? Não quis me alongar na questão dos documentos, existe todo um processo de políticas públicas, aí, leis, conferências, né? Que resultou aí nas políticas de inclusão, tá? Então, aí é um processo histórico das pessoas com deficiência. Então, o que buscamos dentro da educação nesse processo de inclusão nas escolas, né? É o que nós reparamos numa imagem que circula muito nas redes sociais, uma vez ou outra, né? A questão da igualdade e da equidade, né? Então, aí nós temos 3 garotos, né, querendo assistir um jogo de beisebol, né? Vocês podem estar visualizando aí que na igualdade os blocos, né, estão distribuídos de forma uniforme, um bloco para cada espectador aí, né? Só que um não visualiza, né? Ou seja, eles têm o mesmo bloco, né? Então são todos iguais. É o que acontece com nossos alunos, né, do público-alvo da modalidade de educação especial. Eles são iguais quando estão presentes nas escolas, principalmente no período de segregação. Eles recebem os materiais didáticos, livros didáticos, como os demais alunos, tá? Eles recebem os cadernos dados pelo governo, eles têm os mesmos professores, tá, que os demais alunos. Então, eles estão ali no processo de igualdade. Só que eles estão aprendendo como os demais alunos somente com esses materiais, é o que acontece aí na figura 1, né? A pessoa que tem a menor altura, apesar de estar sendo distribuída os blocos de forma iguais, ela não está visualizando o jogo, né? Mas, no segunda imagem aí, a questão da equidade, nós temos a distribuição de um bloco aí para a pessoa que tem a estatura menor, né? E na estatura menor, com os 2 blocos, ela consegue visualizar o jogo como os demais outros 2 torcedores. E é isso que nós buscamos dentro da perspectiva inclusiva da modalidade de educação especial. Quebrar as possíveis barreiras ocasionadas pela deficiência para que esses alunos possam aprender como os demais alunos. Esse é um dos princípios da modalidade de educação especial na perspectiva inclusiva. Criar meios, formas pedagógicas, instrumentos pedagógicos,
metodologias para que esses alunos possam aprender com os demais alunos ditos normais. E na nossa fala de hoje, a gente traz alguns instrumentos, né, que nós podemos estar utilizando com esses alunos para que nós possamos inserir nas práticas pedagógicas. Tá? Mas é claro que o que nós vamos mostrar na nossa fala de hoje não é uma receita de bolo, como tudo na educação, né? Dentro dessa perspectiva inclusiva, principalmente do público-alvo da modalidade de educação especial, há situações, momentos que o aluno tem que ser estudado para verificar qual é realmente a melhor ferramenta pedagógica a ser utilizada para aquele aluno. Então, é por isso que eu faço a pergunta, né? De que forma aplicar as práticas pedagógicas inclusivas para alunos da modalidade de educação especial? E eu enumero aqui alguns pontos, né? O primeiro, fundamental, né? Conhecer o aluno da modalidade de educação especial. Ou seja, aqueles 3 grupos lá que eu mencionei anteriormente, né? Nós precisamos conhecer as características, né? Para nós não sermos surpreendidos, como eu fui surpreendido, como muitos de vocês foram surpreendidos, né? Eu, pelo menos, tive 2 impactos, né, quando eu conheci a modalidade de educação especial. Primeiro foi com o aluno cego, né, que eu não tinha o menor conhecimento de práticas metodológicas, inclusive. O segundo foi me colocar numa sala de aula com 5 alunos surdos, sem saber nada de Libras naquele momento lá, né, mas foram experiências maravilhosas que eu aprendi bastante. Então, nós precisamos conhecer o aluno surdo, nós precisamos Professor conhecer... Jorge, Pode falar. a professora Ana quer fazer uma intervenção, já que o senhor disse que pode, né? Fique à Não, vontade. não é intervenção, não, eu só quero... Seria durante Não sua tem fala, vídeo. só aproveita e bebe uma água. O acréscimo é sempre bem-vindo aí das informações. Não eu gostaria de ressaltar que nós estamos muito felizes. Assim, hoje a gente está com um público muito grande participando, justamente porque quando se fala dessa realidade que o senhor veio trazer, né, toda, e aí eu fiquei analisando aqui que a gente parou ainda na segregação. Infelizmente, a gente ainda vê essa realidade. A gente luta muito pela inclusão, mas nós chegamos ali na segregação e a gente ainda viu, graças a Deus, o governo saiu, passado, né? E a gente ainda vinha de batendo nessa tecla de querer tirar, de querer separar, de um discurso de que atrapalhava. Nós ouvimos isso muitas vezes, mas agora a gente tenta chegar nessa que é a inclusão. E assim como tem muitos professores aqui, quem quiser também, por favor, o professor está para essa conversa, para esse debate. E eu gostaria assim, de frisar isso, né, que a luta ainda é muito grande, nós tivemos pouquinho. Eu, como pedagoga, professora, também passei por esses perrengues, professor. E nós tivemos aí também de não saber Libras, e cursar Libras, para poder falar com uma aluna que eu tinha, né? No primeiro dia que eu falei com ela, que eu já estava, né? Eu tô craque em Libras, só um pouquinho, só o básico, e a gente acha que já. E eu disse, oi, tudo bem? E ela olhou para mim, ela não falava em Libras, ela não conhecia nada. Então, assim, aí eu perguntei o nome dela, fui conversando, e aí eu lembro do secretário disse, Márcia, tu tá sabendo alguma coisa, mas faltou ensinar a criança. Então, assim, tem toda essa situação, e aí o que aconteceu? O pessoal do CME veio, conversou com a mãe e disse, não, melhor tirar ela, vamos colocar lá na escola de surdo, ela vai ser melhor. Tinha um interesse, tinha alguém tentando se formar para ajudar aquele aluno, né? Então, ainda tem muito, eu sou do tempo de que não existia essa formação, infelizmente. Eu não tive essa formação voltada para a educação especial, para Libras, que a gente vê hoje no currículo nas universidades, e eu fico muito feliz por isso. Quando eu recebo nas escolas essa questão, os estagiários buscando, eu estou com estagiários nesse período da educação especial, que querem ficar com esses alunos que a gente sabe da dificuldade que tem, e que é importante, eu fico feliz que estejam aqui os professores que possam me ouvir, que possa chegar esse seu conhecimento até a gente. Então era isso, é mais uma contribuição. Obrigada.
Pode falar, Suzy. Pode falar, né, professor? Lógico, sim. Olá, boa noite. Só apenas também contribuindo aí com a discussão, com a temática que é de suma importância. Eu sou pesquisadora da área da inclusão, sou mestranda profissional do INFAM, e minha pesquisa é sobre a temática que o professor está bem aí nos apresentando, e a fala do professor é muito assertiva quando diz que é necessário que conhecemos esse aluno. Mas eu vou além que é de suma importância, é muito necessário que, além de conhecer esse aluno, o professor precisa ter uma base, um conhecimento básico sobre as deficiências. Agora, eu também sou do tempo que não tinha essas disciplinas, né, no curso de pedagogia. Então, olha a situação que nos deparamos. Mas a gente não pode simplesmente focar no problema, naquilo que falta, naquilo que ainda está necessitando, né? Deficiente. Então, a gente tem que correr atrás. Então, é de suma importância e fico muito feliz, tá? Silene me convidou, então fico muito feliz pelo convite de estar aqui participando dessa discussão, desse momento tão rico. E é isso. Ainda, eu quero fazer só um comentário, Jorge, já que você viu, né? Vamos deixar isso no final, até a gente adianta. E verificando assim o quanto nós avançamos na questão da pessoa surda. Tivemos um problema grande, uma grande quantidade de surdos, né, na UEA, de cegos, e nós avançamos muito nisso. Tivemos várias audiências com o Ministério Público, a última agora há 2 semanas, uma semana antes do Carnaval, onde eles ficaram contentes com o avanço que nós tivemos no tocante a intérprete, a monitores, a tutores, também a questão de nós vamos oferecer brevemente uma graduação em Libras. Mas quando o Jorge ficou falando da igualdade, da equidade, eu fiquei lembrando de que, de alguma maneira, nós conseguimos trazer uma certa equidade para a pessoa surda. O intérprete era pouco o intérprete, nós trouxemos um tutor para ele. E, realmente, de maneira geral, amenizou muito a dificuldade. Mas eis que nos chegam os autistas. Que maravilha, que felicidade. Para mim, tio de autista, então, eu fico vendo aqueles meninos e meninas de 19, 20, 21, 22 anos entrando na universidade e a gente, no primeiro momento, tentando tratá-los como tratávamos os surdos. Sabendo que não ia dar certo, mas tentando de alguma maneira. E tinha tudo para não dar e não deu. Né? Eles tiveram muita dificuldade no primeiro período. Então a gente, né, fica vendo algumas coisas paliativas. Para mim, essa questão é muito clara, a igualdade e a equidade. O autista está na UEA, tem a cota, está na sala de aula, nós conseguimos um tutor para ele, que é alguém da sala, mas ele tem uma dificuldade, ele não é surdo, ele tem uma certa dificuldade de processo cognitivo, que ele requer uma metodologia diferenciada. Então agora, né, Jorge, nós estamos vivendo, e o Jorge da inclusão também vai nos auxiliar bastante no comitê gestor, nesse novo paradigma de buscar saídas. Estamos trabalhando diuturnamente para tentar, tal como fizemos com o surdo, amenizar cada vez mais as dificuldades do autista. Ainda temos essa dívida, mas eu tenho convicção que no transcorrer de 23 para 24 nós vamos ter conseguido alguma coisa. Paliativamente, nós pensamos já, além do monitor da disciplina, imagina, né, você é um autista e está fazendo agora o segundo período de engenharia da computação. Você está fazendo o segundo período de medicina.
Então, aquele que te acompanha na sala, é um outro aluno, mas ele não tem as metodologias necessárias, ao contrário do tutor de um surdo, né? E o tradutor, o intérprete, né, faz a parte dele, o tutor ajuda e vai fluindo. Com o autista, tem que ter uma didática diferenciada para que esse acadêmico tenha uma compreensão melhor das atividades. E nós tivemos esse problema. Estamos tentando amenizar, trazendo alguém com viés mais pedagógico, e agora com os núcleos de inclusão, vamos tentar fazer com que tenha essa equidade, porque não basta a cota, não basta nós trazermos, acolhermos, né, que nós não é acolhermos. Nós temos acadêmicos, professores, e estão assistindo aula com um parente, porque, né, determinada síndrome que ele tem, ele na nossa reunião, que agora o nosso comitê de gestor faz uma reunião antes, né, com todos os PCDs, ele diz que ele só vai conseguir estar à vontade, concentrado, tranquilo, se estiver com a avó, com a mãe ou com o irmão. E aí se revezam-se conforme suas disponibilidades e vai para a sala com esse estudante, né? Já tem, é claro que tem resistências, até por parte dos professores, nós sabemos disso, né? Já chegaram a dizer para mim, tá bom, professor, e como vai ser no estágio? Eu disse, bem, o estágio tem 2 anos e meio ainda. A gente pensa, por enquanto está dando certo dessa maneira. E nós estamos aprendendo juntos. E a fala do Jorge, essa discussão é significativa por isso, porque a universidade, o GPCF, faz parte da inclusão. Eu particularmente, que não sou da área teórica epistemológica, como muitos aqui, estou lendo, estou entendendo, porque todos nós aqui, professores, temos o dever, se não dominar, tudo bem, não, minha conta de atuação não é educação especial, mas eu tenho que conhecer muito mais do que eu conhecia, porque as nossas salas da universidade já estão começando a, graças a Deus, ter essa cara. Coisa que na educação básica aí, como a professora Suzy, da Ana, já está há algum tempo. Então, esses meninos que vocês estão formando com tanto carinho, tão bem na educação básica, está chegando para nós na universidade. Era mais isso, Jorge, né? Suzy? Pois é, Suzy. Eu penso assim também, viu? E falo de cátedra, porque eu não sou da área. E estou entrando justamente para poder entender, para poder viabilizar coisas, para ser parceiro, né? E está sendo maravilhoso. Ações de práticas pedagógicas. Enquanto Austin falava, viu muitas questões relacionadas referente à graduação, né? Nossa UEA recebendo os alunos da modalidade. No curso de matemática, atualmente, noristas e um com deficiência intelectual, né? E realmente, como a professora mencionou anteriormente, é necessário também a formação do professor. O professor ele tem que se formar, porque muitos dos nossos colegas não conheciam o que era um aluno autista, não conheciam o que era um aluno com deficiência intelectual. Para os demais alunos, o autista, e também para o DI, deficiência intelectual. Ou seja, os alunos nunca iriam alcançar resultados significativos, né? Porque as práticas pedagógicas não eram postas aí dentro do processo, né? E a questão, o que eu acho que colocou também, que nós avançamos muito, não é a questão dos intérpretes. O intérprete ele é fundamental para os alunos surdos. Entretanto, nós temos outro probleminha, né? Desde da formação também do intérprete, né? Porque, por exemplo, vamos pegar aqui um intérprete formado na área da pedagogia, não específico. Nós tivemos um aluno surdo lá na matemática. Aí o aluno vai para uma disciplina de cálculo diferencial, cálculo 1. Aí o intérprete vai ter que interpretar integral, gradiente, cálculos diferenciais, né? E os sinais não são, por muitas vezes, bem definidos da matemática, como são o código de leitura e escrita Braille para alunos cegos, né?
E o intérprete, nesse caso, ele vai ter dificuldade na questão da interpretação dos conceitos matemáticos. É outro probleminha também que tem que ter ajuste aí dentro da modalidade de educação especial referente aos intérpretes, né? Eu, por exemplo, dando uma palestra na Universidade Federal do Pará, de manhã e à tarde, eu com o intérprete do lado, eu via o intérprete fazendo um sinal de libras de raiz, né, de uma forma, e à tarde outro intérprete fazia de outra forma, né? Bem complicado, né? Essa questão de cidade não muito definida na questão da Libras, né? Mas é fundamental o intérprete nas aulas de matemática, né? Uma coisa é você interpretar um texto, né? Outra coisa é interpretar retas paralelas cortadas por duas transversais, né? Aí complica para o intérprete. Então, essa questão de conhecer o aluno da modalidade de educação especial é essencial, né? Forma teórica mesmo, tá? Para o professor poder inserir alguma estratégia, alguma prática metodológica na qual ele possa estar inserindo alguma metodologia para que o aluno possa saber utilizar os recursos específicos, né? Os materiais adaptados, isso aí é fundamental dentro da modalidade de educação especial, os materiais adaptados para os alunos com deficiência, desenvolver metodologia para diferentes ritmos e tempos de aprendizagem, principalmente para os alunos com deficiência intelectual e também os alunos autistas, dependendo aí do nível do grau aí do TEA. E também estimular as possibilidades de aprendizagem dos educandos. São 4 pontos aí que eu acho fundamental aí para inserir práticas pedagógicas na modalidade de educação especial. Tá? Então, a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, define, eu acho que é o carro-chefe aí da modalidade de educação especial, que perpassa em todos os níveis, né, desde a educação infantil até ao ensino superior, à graduação, tá? Que é o atendimento educacional especializado, chamado de AEE, que é uma sala específica onde o aluno vai ter meios para que ele possa aprender algumas práticas metodológicas que possam quebrar as possíveis barreiras ocasionadas pela deficiência. São alunos que a atividade educacional é o processo de escolarização, práticas metodológicas inclusive, para que ele possa acompanhar os conceitos científicos que são expostos dentro da sala de aula. Tá? Então, por exemplo, o aluno pode aprender esse instrumento que é muito utilizado na matemática, o soroban, tem vários conceitos da matemática que podem ser inseridos aí dentro do contexto de conceitos matemáticos, e também no AE vão ter a possibilidade de elaborar, construir materiais adaptados para o aluno da modalidade de educação especial. Ou seja, eu considero o AE um laboratório da modalidade de educação especial. Para mim, é um carro-chefe fundamental para que o aluno possa estar realmente vivenciando o processo de inclusão na sala de aula. Entretanto, se faz necessário pesquisa, porque materiais, nós temos realmente poucos materiais, né? E um material que serve para o aluno pode não servir para outro aluno com TEA, por exemplo. Então, pesquisas são necessárias, né? Então, nesse espaço, principalmente no ensino básico, que é uma sala específica que funciona no contraturno do aluno, tá? É uma sala onde o professor vai verificar as possíveis barreiras que é ocasionada pela deficiência do aluno e vai tentar propor, vai tentar elaborar juntamente com o professor que vivencia esse processo de escolarização
material didático com o qual ele possa acompanhar as aulas de forma que possa compreender aquele determinado conteúdo como os demais alunos. Né? Como é o exemplo aí que coloquei do Soroban, o aluno cego que domina o Soroban, esse aluno ele vai se desenvolver normalmente como os demais alunos. Ele vai aprender a somar, subtrair, ele vai aprender fazer as operações matemáticas, vai tirar IMC, MDC. Então, somente é só um exemplo para vocês compreenderem. Né? Um material desse aqui para o aluno cego, ele já facilita bastante a vida dele. Outro instrumento importante para o aluno cego é o sistema de sintetizador de voz 2Vox, né? Que é visual. Né? E isso é o atendimento educacional especializado que proporciona ao aluno. E dentro pode falar. Deixa eu só passar por cima algumas mensagens que foram postadas. Sim. A Márcia Soares colocou que os processos inclusivos na educação é um grande desafio, pois abordagem temática. A Suzy também colocou sobre essa questão, que é verdade, professor, nós temos o dever, né, de buscar essa formação. Eu acredito que postou que o conceito social da deficiência não está na centralidade das pessoas, mas nas barreiras que impedem os acessos. E, por fim, ela também comentou que temos também as tecnologias assistivas, que contribuem muito. Obrigada. E é delas que eu vou falar agora. Dentro do atendimento educacional especializado, né, eu vou ler aqui só o finalzinho, as atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Então, e para a questão desses materiais, vem um conceito dentro aí da modalidade de educação especial, que é a tecnologia assistiva, né? Segundo Beth Machado, afirmam que a tecnologia assistiva é o termo utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços, tá? Recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida independente e inclusão. Então, a tecnologia assistiva, dentro aí do atendimento educacional especializado, ela contribui bastante na questão desses materiais, né? E o conceito de tecnologia assistiva ele é bem amplo, né? Por exemplo, uma bengala proporciona habilidades funcionais para a pessoa com deficiência visual. Então, ela é uma tecnologia assistiva, né? O Soroban também é uma tecnologia assistiva. Então, são vários materiais. Então, é dessa tecnologia assistiva que nós precisamos, né, para que os alunos da modalidade possam estar dentro daquela discussão que nós colocamos lá no início sobre equidade. Elas são fundamentais, né? Claro que não é a tecnologia assistiva que vai resolver tudo, mas elas são um ponto importante na questão dessa busca da equidade. É isso que nós vamos falar um pouco mais ainda. Então, dentro da modalidade da tecnologia assistiva, nós buscamos, né, determinadas situações para que os alunos possam estar dentro da perspectiva inclusiva, participar das aulas como os demais alunos. Aqui nós temos vários exemplos de tecnologias assistivas, como, por exemplo, utilizando um teclado, né? Pessoas com paralisia cerebral, geralmente dificuldades de mobilidade, eles utilizam-se desses materiais aí para utilizar o teclado, né? Nós temos aí a borboleta, que é utilizada também para a pessoa com um movimento comprometido nas mãos para escrita, né? Aí a tesoura também, com esse apoiador, uma tecnologia assistiva. Aí a questão do lápis para as séries iniciais, né? Isso também é utilizado para aluno com TEA, né? Que tem um movimento brusco, né? Nós temos o lápis aí com essa bola. Então, são essas questões que a tecnologia assistiva ela proporciona ao aluno participar das aulas como os demais alunos, tá?
Aqui são outros exemplos de tecnologia assistiva, né? Prancha de comunicação utilizado muito com alunos P6, né? Alunos com de comunicação que mais utilizavam muito a questão dos símbolos matemáticos, propriamente comunicar com os alunos, né, e receber também respostas, né, dos alunos, aí a criatividade do professor, utilizar os símbolos dentro dessa prancha de comunicação, para que ele possa estar inserindo os conceitos, né, da sua disciplina. Nós temos a prancha inclinada também, que é utilizada para alunos com baixa visão, também para alunos com TEA e alunos também com os alunos P6, né? Quando eu falo PC, paralisia cerebral. E as pranchas de comunicação tem um software, tem vários softwares interessantes, né? Agora, esse software aqui, desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense, Prancha Fácil, é um excelente software que pode ser utilizado com vários alunos da modalidade de educação especial e também com os alunos ditos normais que estão presentes na sala de aula, que é uma discussão que nós vamos estar colocando daqui a pouco a perspectiva do desenho universal. Tá? Então, é um software free, né? Prancha fácil, mas existem vários softwares de prancha de comunicação que no mercado, que são realmente softwares bastante caros, de R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.500, que são disponíveis aí no mercado da tecnologia assistiva. Tá? E aqui coloco mais uma vez a figura, a questão da adaptação de materiais também, de acordo com a deficiência. E atividades diárias também, a tecnologia assistiva ela tem essa preocupação, né? Então, essa imagem aqui das atividades diárias também são adaptações que são necessárias para as pessoas com deficiência, né? Que são fundamentais, tá? Que a tecnologia assistiva também ela tem esse olhar não somente para a educação. É claro que nós pesquisamos, eu juntamente com os meus alunos, tecnologia assistiva direcionada para a educação, que é o nosso caso, a educação no ensino de matemática, mas a tecnologia assistiva é um conceito bem amplo, né? E ela vai bem além do que a educação. O piso tátil aí é outro elemento importante, né, para o aluno com deficiência visual. Tá? O piso tátil ele é fundamental para a locomoção das pessoas com deficiência visual. E também nós temos vários aplicativos, aqui eu trouxe o HandTalk, é um excelente aplicativo, bem legal mesmo de ser utilizado, de Libras, né? Muito legal, bem avançado aí, quem tiver interesse aí, baixa aí o aplicativo HandTalk, é muito legal, realmente ele também é considerado como uma tecnologia assistiva, né? Além de frases, além de palavras, né? Ele também, você digita ali uma frase, ele faz a interpretação. E também tem sinais específicos de disciplina. Por exemplo, você vai lá em matemática, você digita lá integral, ele dá o símbolo de integral. De quadrado, ele vai ensina quadrado, o sinal em libras. E algo importante que eu não poderia esquecer, né? Por isso coloquei aqui a frase do Felipe Ferreira. O aprendizado dos alunos com deficiência é de responsabilidade de todos que fazem parte do processo educacional e não apenas do professor. Educação especial não é apenas o professor, como propriamente na educação em si, né? Mas na modalidade é fundamental. Eu vou continuar a frase aqui, senão eu perco o raciocínio. Nesse sentido, existem redes de apoio compostas por pessoas que colaboram no processo de ensino e aprendizagem do aluno. Educação especial não funciona somente com o professor. Tá? E, claro, a família ela é fundamental nesse processo. Tá? Ela é a primeira e principal responsável pela educação escolar da criança ou do jovem. Por isso é tão importante que se crie uma relação de cooperação e confiança entre escola e família e que exista uma ampla comunicação entre elas. Eu coloco o exemplo de família, nós sabemos que no processo de educação, claro,
seja a pessoa com deficiência ou não, a família é importante. Mas na modalidade de educação especial, ela é fundamental. Vou citar aqui um exemplo de uma aluna com paralisia cerebral, membros superiores com cadeira de rodas, tinha apenas movimentos das pernas, tá? Devido ao esforço da mãe, que tudo que a equipe multiprofissional solicitava dela, ela corria atrás, tá? Então, houve condições suficientes para nós apenas ela utilizando apenas a perna para ela poder se comunicar, né? Pintar, escrever as letras, né? E posteriormente até dominar o computador através de teclados especiais. É aí que entra o pessoal da saúde, ou seja, a equipe multiprofissional. Ela é um suporte essencial nesse processo da modalidade de educação especial. Esses profissionais ajudarão os educadores a entender as necessidades do aluno e poderão dar direcionamento sobre como atendê-las. Eles podem ser médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, tá? É a equipe multiprofissional que colabora bastante dentro do processo de educação, da modalidade de educação especial. E aqui é um outro exemplo prático, né? Também com o aluno PC. Esse aluno que ele, quando chegou no meu atendimento, alguns anos atrás, ele não sabia nenhuma operação matemática, mas é aquela questão que eu mencionei anteriormente para vocês. A família, ela é fundamental. A mãe dele correu atrás, né? Eu só dei o meu direcionamento pedagógico, né? Eu via o aluno PC, ele é usuário de cadeira de rodas, membros inferiores comprometidos, tinha um movimento de um braço, mas o movimento é brusco, né? Aí eu falei com a mãe, se a gente tiver um material dessa forma, assim, 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 a gente pode tentar inserir o seu filho nos meios digitais, e lá ele vai conseguir dar resposta, a gente vai conseguir ensinar alguma coisa, né? Então, ela se mandou Brasília, eu acho que foi, eu não sei se foi Brasília, não lembro, hospital que tem essa equipe multiprofissional, tá? E desenvolveu, esse teclado já existe no mercado há muito tempo, que é o teclado Colmeia, tá? E o que foi desenvolvido lá no hospital, foi, juntamente com a equipe multiprofissional, foi esse mouse aqui, é o mouse dele, né? Que como ele tem movimento brusco nas mãos, né? Ele só tinha movimento com a mão direita, então o mouse aí foi um mouse adaptado a ele, né? Então, com esse mouse aí, ele foi todos os movimentos que faz o mouse, né? Então, direita, esquerda, para cima, para baixo, e o do meio ele pode circular o mouse para onde ele quiser. E ali o teclado Colmeia, não sei se dá para observar, né? Com um dedo ali ele pode teclar todas as letras, né? Só que é o seguinte, né? Eu, como professor de matemática, quero ensinar matemática para o aluno, tá? Agora, já pensou eu, né, ter que não ter conhecimento nenhum de fisioterapia ou de outra área da saúde e ter que ensinar esse aluno a movimentar esse mouse e também esse teclado. Então, tudo quem fez foi a equipe multiprofissional. Quando esse aluno chegou posteriormente nas minhas mãos, ele já tinha toda a habilidade aí do domínio desses dois equipamentos aí da tecnologia assistiva, né? Então, eu só fiz inserir já alguns conceitos matemáticos. No caso, ele não sabia nem as operações matemáticas, né? Foi super fácil, né? E conforme ele se desenvolveu tão rápido aí na questão que ele já até navegava em alguns sites, né? Utilizando só esses dois equipamentos, né? E nesse caso aí, é claro que a ajuda da equipe multiprofissional foi fundamental para que nós pudéssemos alcançar resultados significativos, né? E também das outras disciplinas também, não só para o ensino de matemática, ele começou a dar resposta através desses dois materiais adaptados para o ensino no nosso caso, ensino de matemática. Então,
Dentro da tecnologia assistiva, também nós temos a tecnologia assistiva na perspectiva de desenho universal, a acessibilidade. O que é desenho universal, acessibilidade? O desenho universal é um conceito que propõe a criação de espaços com uso democrático, garantindo condições igualitárias em sua qualidade de uso. O objetivo principal é permitir o uso de todos na sua máxima extensão possível, sem a necessidade de adaptações. O desenho universal defende um mundo de acessos universais, sem segregações, alcançando uma escala extensa de habilidades individuais e sensoriais. Eu vou explicar o que é o desenho universal. É um conceito que vem da arquitetura, de um inglês, de um americano. Então, o conceito dele, dentro da arquitetura, é fazer um projeto no qual possa fazer as mínimas adaptações possíveis para as pessoas que vão utilizar aquele espaço. Né? Pensar em todos os biotipos de pessoas, gordas, magras, baixas, idosos, crianças, né? E assim por diante. Né? E entregar aquele espaço no qual aquele espaço possa sofrer o mínimo de adaptações possíveis posteriormente. Né? Então, esse é o conceito dentro da arquitetura. E na área da tecnologia assistiva, dentro da modalidade de educação especial, essa perspectiva inclusiva dos materiais didáticos é fazer um material didático no qual esse material didático, essa ferramenta pedagógica, possa ser utilizada pelo aluno PC, possa ser utilizada pelo aluno com TI, ser utilizada ao mesmo tempo pelo professor com TEA e também pelos maioria dos alunos ditos normais. Então, é essa a perspectiva da tecnologia assistiva baseada no conceito de desenho universal. E é pensando nessa perspectiva que nós realizamos as nossas pesquisas com nossos alunos do curso de construindo materiais, mas já utilizando material no mercado, né, para a gente poder conhecer um pouco mais do conceito. Nós iniciamos aí a nossa pesquisa aplicando o material. No nosso caso, aí é um multiplano. Tá? Esse multiplano foi feito por uma pessoa com deficiência visual, cego, tá? Mas ele não imaginava que o material tivesse esse direcionamento do desenho universal. É um material que pode ser utilizado por qualquer aluno, né? Que esteja presente na sala de aula. Pode ser explorado numa perspectiva de desenho universal. São materiais direcionados para a deficiência visual. Esse aqui é o caderno, né, do aluno com deficiência visual. Aqui tem os códigos em braille, né? Ele pode fazer qualquer operação de matemáticas, tá? Ele pode explorar geometria, conceito de geometria, seja ela plana, ou seja, a geometria espacial, conceito de retas e muito mais tópicos da matemática. Matemática também, a nível da graduação, também pode ser explorado dentro desse material. E são materiais que também podem ser utilizados pelos demais alunos, né? Não só por deficiência visual. Então, nós aplicamos esses materiais e verificamos que realmente é um material que é nessa perspectiva do desenho universal. O material contempla o material para todos. Né? Claro que determinadas situações, né, como mencionei anteriormente, é necessário algum tipo de adaptação. Tá? E depois nós começamos a partir já para construção dos nossos materiais. Né? Então, aqui, nessa perspectiva de construir um material dentro da modalidade de educação especial, que material que seja feito para todos, né? Que é justamente a ideia da inclusão, né? Que todos possam estar participando aí de forma das aulas das diversas áreas de conhecimento. É um material, uma malha quadriculada, tá? Nós colocamos em relevos para os alunos com deficiência visual. Nós fixamos também essa malha quadriculada
preocupado com as pessoas, com os movimentos involuntários de alguns com o seja, né? E também com o TEA, e é um material que pode ser construído próximo do lado multiplano, mas é que ele dá maior liberdade para conceitos matemáticos, né? Então, esse material ele vem sofrendo adaptações a cada aplicação, a cada pesquisa que nós realizamos com os nossos alunos da matemática de iniciação científica e também de extensão. É um material que nós desenvolvemos a cada pesquisa, né? Então, aqui a malha quadriculada, nós verificamos em determinado momento que nós poderíamos já inserir já as formas geométricas para uma melhor compreensão, né? Também aqui exploramos o conceito de matemática de simetria, na segunda figura abaixo, né? Isso surge as ideias conforme nós vamos aplicando esses materiais na sala de aula. E construindo cada vez mais as adaptações necessárias para determinados grupos da modalidade de educação especial. Então, esses são os nossos direcionamentos nas pesquisas que nós estamos fazendo aí, porque são necessárias, né? Os materiais de tecnologia assistiva, principalmente nessa perspectiva de desenho universal, são necessários. Nós temos poucos materiais aí que para serem utilizados com os professores. Aqui eu tenho a minha aluna Isabel, que é uma aluna que eu tenho de iniciação científica. Ela trabalha com uma aluna surda, tá? E ela faz a aplicação de um software específico da matemática para ensinar a aluna surda, tá? Aqui nós temos a intérprete, que está em todos os momentos da pesquisa, e nós tivemos sorte, né, que a intérprete ela é formada em matemática, então nós não temos problemas, né, referente a alguns sinais, né, conforme nós mencionamos anteriormente, que às vezes o intérprete tem dificuldade de áreas específicas, né, que são diferentes áreas que você não vai dominar todos os sinais específicos, né? Uma coisa é você estar interpretando uma música, outra coisa é você interpretar, por exemplo, uma aula de física, né? Duas situações diferentes, né? Então, a intérprete aqui foi fundamental para nós inserirmos uma plataforma, um software, para que a aluna pudesse aprender álgebra, tá? Através do software matemático que nós aplicamos com essa aluna surda. E aquele processo, né? A Isabel, ela em contato com a aluna, ela vem aprendendo a Libras cada vez mais, né? E aqui, apresentar aqui algumas pesquisas realizadas com os meus alunos lá do curso de licenciatura em matemática, que nós já tivemos experiência para trabalhar dentro da modalidade de educação especial, né? Já estou envolvendo alguns alunos justamente para que eles possam criar o gosto pela pesquisa, principalmente na modalidade, pois nós precisamos bastante. Nós temos o Felipe, né, que o Felipe era um excelente aluno, tá? Ele foi bastante elogiado nos trabalhos dele pela professora da Universidade Federal do Mato Grosso, assistiu uma apresentação dele, a professora se emocionou e ele passou comigo no TCC, fez pesquisa em TCC, fez projeto de extensão e recentemente foi aprovado no mestrado, me orientando, é um garoto realmente de grande futuro, e ele seguiu aí, gostou, dentro da pesquisa dele, de pesquisar sobre a deficiência visual. A Isabel Rocha, que você já mostrei anteriormente, trabalha com os alunos surdos, né? Desenvolvemos pesquisa de TCC e também iniciação científica. Nós temos aqui o aluno Janderson, começou comigo aqui um projeto de extensão, trabalho bem excelente que ele está desenvolvendo também na área da deficiência visual, nas escolas específicas, na área Redmond, o pessoal está gostando bastante das ideias dele, está contribuindo bastante. E aqui a aluna Camille, de iniciação científica, que não é de matemática, né, do curso de pedagogia, tá? E vem desenvolvendo também trabalho dentro da modalidade de educação especial. Nós pesquisamos já sobre alunos com
materiais para alunos com TEA e também para alunos com deficiência visual. E também tem outros trabalhos com outros alunos também que não autorizaram aqui, por isso que não vou estar colocando juntamente com os demais. Tá? E tive a preocupação de colocar os alunos justamente aqui para verificar que nós estamos pesquisando, né? Essa preocupação. E o que eu acho interessante é que os alunos também estão se envolvendo, estão na busca desse processo, na busca da inclusão dos alunos da modalidade da educação especial. Então, aqui algumas referências que eu utilizei para a minha fala de hoje, tá? E muito obrigado aí pela oportunidade de compartilhar um pouco aí da minha experiência sobre a modalidade de educação inclusiva. Nós que agradecemos, professor. Muito obrigada. Tem algumas pessoas que estão pedindo para falar, e aí a gente vai começar aqui. Eu acho que o teu microfone está desligado. Oi? Ah, tá no outro, tá baixinho. E agora? Ainda tá baixo. Baixo ainda. E agora? Não sei se é só para mim. Vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo? Agora. Então, vamos começar. Tem uma professora que pediu para se pronunciar. Queria fazer um comentário. Deixa eu só voltar aqui para ver quem é. Rosiele. Então, Washington, eu fiquei surpreso com os alunos. No primeiro momento, eu pensei que eu não fosse pescar alguns alunos para desenvolver trabalho da modalidade de educação especial. Fiquei surpreso com a quantidade de alunos que me procuram para pesquisar sobre a área. Isso é bem interessante, né? É um novo paradigma. A Rosiele já entrou de novamente. Aí depois a Ana vai lendo o chat, aí nós vamos continuar o diálogo. Okay. Boa noite, professor. Boa noite, professor Dr. Jorge. Que bom, eu fico muito feliz com esses espaços, desse diálogo, desse conhecimento, dessa troca de conhecimento. Eu sou mãe de 2 adolescentes autistas, uma filha de 15 anos e um menino de 14 anos. E também tenho uma década já atuando na área da educação e sempre com alunos com necessidades especiais, diferenciadas dentro da sala de aula. Muito obrigada, professor, pelas contribuições, a sua colocação a respeito da segregação, da exclusão, da inclusão, trouxe assim, uma clareza muito grande a respeito desses conceitos, desses termos utilizados, né? Eu, particularmente, como mãe, como professora, não utilizo a nomenclatura deficiente, visto, né, que a gente retoma aquele período lá da Grécia Antiga, da Roma, quando os corpos ideais eles eram glorificados e, do contrário, eram marginalizados, dados sacrifício, eram excluídos. Então, mediante a sociedade que nós vivemos hoje, o termo deficiente ele já agrega muito preconceito, muita segregação, muita exclusão. Eu, particularmente, não utilizo essa nomenclatura aos meus alunos, aos meus filhos, e, inclusive, eu desafio a todos vocês a olhar nos olhos de pais, de mães, de crianças que têm limitações e mencionar o termo deficiente. Ele nunca é bem-vindo. Sempre toca numa ferida muito dolorida. E, na minha curta experiência, obviamente, não cheguei aos pés aí do nosso doutor Jorge, que muito bem colocou as suas contribuições muito importantes, professor, muito importantes. Eu, como mãe, sei o quanto é importante trazer propostas para se trabalhar de maneira equitativa, de maneira que os nossos alunos com essas limitações sejam de fato assistidos. E eu tenho vivido o que o senhor mencionou. Para nós incluirmos, nós precisamos conhecer as particularidades desses alunos. Não tem como ser de maneira contrária. Eu tenho 2 filhos autistas e cada um deles tem o seu modo de aprender.
cada um deles tem o seu tempo. Inclusive, eu trago a experiência para vocês de que o meu filho, o nome dele é Ícaro, ele tem 14 anos. Ele não é oralizado, ele não fala. Ele fala a linguagem dele, uma linguagem que normalmente os autistas desenvolvem, né? Porém, ele sabe ler e escrever, inclusive em inglês. Não me perguntem como ele aprendeu, porque ele não tem. Porém, na escola, eu tive uma imensa dificuldade de inserir, né, como ferramenta para o Ícaro um computador, porque a escola não aceitava, não era forma de aprendizado. Ele só estaria alfabetizado se ele escrevesse e lesse mediante os padrões, os parâmetros de aprendizagem meramente tradicionais. Eu vou dizer que meu filho não sabe ler e escrever porque ele não é oralizado? Negativo. Mas e lutar contra o sistema é uma briga muito grande e vocês sabem disso. Professor, o senhor sabe bem disso. Então, eu não uso esse termo deficiente porque nós já atrelamos a ele uma forma de inferioridade. O próprio termo deficiente no dicionário ele é tido como falho, como falto, né? Como não suficiente quantitativamente, como incompleto. Mas incompleto mediante ao quê? Mediante ao que nós estamos habituados a vida inteira? Mediante aos parâmetros do qual eu quero que todo mundo seja como professora? Então, nós estamos acostumados dentro de sala de aula a dar aula para crianças que nos olham, para jovens, para adultos, para pessoas que olham para a gente. Aquele que olha para a parede não está aprendendo. É assim que normalmente acontece dentro da sala de aula. Mas, vindo da minha experiência, os autistas não aprendem olhando nos nossos olhos e nem sempre olhando para o que a gente está mostrando para eles. Mas isso significa que eles não aprendem? De jeito nenhum. Vou contar uma experiência para vocês. O Ícaro, quando tinha uns 6, 7 anos, eu montei um painel imenso com todas as letras da abecedário, todas as formas, ilustrado, e era móvel, como um quebra-cabeça, e ele simplesmente não me dava atenção. Então, eu deixei no tempo dele. Um belo dia, o Ícaro subiu na frente do painel e saiu colando tudo da maneira correta e adequada. Então, ele já tinha aprendido. Eu aqui ainda não tinha entendido, compreendido o que ele já sabia. Então, dentro da sala de aula, esse padrão também se repete, porque nós estamos habituados a ter um retorno da maneira como nós estamos habituados, e não como eles externam seu aprendizado. Então, da forma que eu penso, incluir, respeitar essas particularidades, dar as ferramentas, usar a metodologia necessária para que essas particularidades sejam atendidas, eles aprendam do modo que eles estão capacitados a aprender, e não do modo que, tradicionalmente, nós estamos habituados a ensinar. E eu vou também trazer uma discussão aqui, professor, a respeito do sistema como um todo de inclusão. Ainda é muito bonito no papel, na prática, infelizmente, ainda está muito longe de ser uma realidade que ampare, de fato, principalmente cada um desses alunos que está dentro do processo, né? Dentro do processo de aprendizagem. Primeiro que o que Merleau-Ponty vem falando da existência de cada um trazer as suas experiências para dar, então, o conhecimento fazer sentido. Os nossos alunos com limitações, eles já são entendidos que não têm compreensão alguma, que eles não compreendem de nada, que eles não guardam experiências de nada. Então, como que eu vou ensinar achando que aquele livro já está em branco, que aquele livro permanece em branco? Ele não está em branco. Ele traz experiências, porém, da forma dele. Outra questão que eu levanto aqui, professor, querer que o aluno se adeque à prática dele, né? Então, eu tenho visto nesses poucos anos de experiência como professora que, tudo bem, realmente concordo que falta o professor ser assistido, o professor ter os meios necessários, mas também falta empatia.
Porque quando ele está sentado na minha sala de aula, sou eu a responsável por ele. E nesse momento, cada um como professor, também pode ser alguém que tenha que lutar por ele. Porque ele vai passar em branco? Ele vai passar sem nada? Né? Então, a minha empatia me leva a buscar meios. E esses meios existem. O senhor mostrou vários deles. E por que não buscar? As avaliações externas, como a avaliação ANA, a avaliação Brasil, a avaliação do SAEB, os próprios vestibulares. Esse ano anterior nós tivemos um enorme episódio deplorável, triste, de alunos autistas serem retirados da sala da avaliação. Gente, eu chorei muito. Como mãe, eu chorei muito. Porque eu não preciso nem discorrer tantas coisas para vocês entenderem. Então, o meu filho, a minha filha, que tem essas particularidades deles, os meus alunos, a avaliação da ANA, do SAEB, da Prova Brasil, etc. e tal, vem num único padrão. Eles não são respeitados. O conhecimento que eles têm não são respeitados. E muitas escolas forjam os próprios resultados. Ele tem que faltar naquele dia, porque se ele não faltar, a avaliação dele vai ser um desastre. Como é que fica quantitativamente para dentro da escola? É uma segregação, não é só isso. É um desrespeito, é um ato desumano. Outra questão que eu levanto aqui é de que a politicagem, quando se infiltrou na educação, ela gerou e gera um problema devastador para a educação. Um deles é colocar como pessoas que são, né, tem a nomenclatura de auxiliar de educação, esse auxiliar de vida escolar, etc. De pessoas, a politicagem coloca qualquer pessoa ali dentro, contanto que ela pague o favor de ter votado em fulano, ciclano, beltrano, etc. e tal. E esses fulanos, ciclanos e beltranos não têm formação alguma, às vezes, nem a mínima. Como que alguém... Aí eu entro para aquele ditado, né? Guias cegos. Guias cegos guiando cegos. Então, só está ali ocupando um lugar do qual vai oferecer o quê? Não se pode oferecer um copo de água retirando de um pote vazio? Outra questão que eu trago aqui é a questão de quando nós falamos de inclusão, nós devemos sempre sair com uma proposta, sempre oferecer uma proposta. Por exemplo, eu formei licenciatura em Ciências Biológicas. Porém, eu fiz o curso de Libras, o curso básico de Libras. Já me abriu uma porta imensa. Já me fez ter uma outra visão da situação. Por que não os cursos de licenciatura terem inserido na grade curricular mais disciplinas voltadas para a educação inclusiva? Eu não posso gostar, não posso me interessar, eu não posso querer levantar uma bandeira da qual eu nem tenho conhecimento de que existe. Eu não posso propor material, propor sugestões para um problema que eu nem sei que está acontecendo. Então, são essas algumas das colocações que eu quero trazer. E muito obrigada, professor, muito obrigada. Estou muito feliz por fazer parte hoje, ouvir as suas colocações, suas propostas. Elas estão anotadas aqui e eu vou procurar, com certeza, para os meus alunos, para a escola que eu trabalho e para os meus filhos também. Rosiele, nós agradecemos muito a sua contribuição, e aí eu passo a palavra para o professor Jorge, para eu fazer só ler umas mensagens aqui, até pelo tempo, tá, professor? Obrigada. Bem pertinente as palavras do professor Rosilene, não tenho nem o que acrescentar. Só um exemplo também, eu tenho uma professora de matemática da área pura, da professora da Este, ela também tem experiência com o filho dela, é autista, e ela chegou e falou o seguinte: Jorge,
eu mudei as minhas práticas na sala de aula de acordo com o meu filho, com a convivência com o meu filho. Hoje eu não sou mais aquela professora tradicional que carrasca lista de exercícios com meus alunos de cálculo. Tá? A partir do momento que eu ensino o meu aluno com TEA, eu tenho outros olhares para os alunos que têm dificuldade para aprender cálculo. É isso que eu queria acrescentar. Algumas pessoas estão no chat, obrigada, professor, perguntando sobre as referências, contato do professor, e aí a gente vai socializar no nosso e-mail, no nosso site, aí no nosso YouTube, esses contatos e o material que o professor apresentou, né? O professor vai estar disponibilizando e ele vai estar disponível para todos acessarem, ok? Só continuando aqui, a Melissa agradeceu pela participação, pelo trabalho. Parabéns ao professores orientandos, Alexandre comenta. Danila também comenta parabéns. Leidenice, tem várias pessoas. Eu vou continuar aqui. Pode falar, professor. Não, agradecer a todos aí pelas valorizações. Bem legal mesmo estar discutindo esse assunto com todos aqui do grupo de pesquisa. E, é claro, precisando... por exemplo, vamos falar sobre TEA, né? Eu tenho pessoas, né, para indicar, para discutir mais de forma específica cada um dos grupos lá da modalidade de educação especial. Obrigada, professor. E aí, só continuando, antes do professor Washington terminar, a Suzy colocou aqui também que a pesquisa dela é sobre necessidades formativas no contexto do AEE. Também sou mãe atípica de uma linda mocinha com autismo. Somos do mesmo time, hein, meninas? Só que o meu é um rapaz. A Maria Raimunda, obrigada pela partilha. A Suzy também agradece. Depois a Suzy coloca aqui também, não utiliza o termo deficiência, que a gente já... Daí eu deixo o seu comentário daqui a pouco, professor, só. Se eu quiser comentar sobre o termo. Não. Ok. E aí a gente tem nossos agradecimentos. Eu acredito que o professor Washington quer falar, mas, de antemão, nós agradecemos a todos que participaram, ao professor Dr. Jorge de Menezes Rodrigues, pela colaboração, pela participação, por esse momento único, por estar estreando o ano de 2023 aqui, com esse tema tão importante, no nosso grupo, trazendo essa gama de informações tão importantes, e vale ressaltar também esse número de pessoas que precisam também falar, comentar, ser ouvidos, né? Então, muito obrigada, professor, por tudo. Eu passo a palavra ao professor Washington. Ok. Quero agradecer a todos que estiveram presentes, né? Tivemos, em algum momento, 48 pessoas assistindo. Dizer que o GPCF ele tem as suas atividades mensais em formato de palestras, né, webinários, como hoje, com a temática que nós decidimos aqui no grupo, mensalmente com os seus próprios professores e outros demais que estudam de maneira presencial com seus orientandos. Agradecer ao Jorge, né, como eu já iniciei, a sua generosidade de estar aqui partilhando conosco, e algo de suma importância, como eu falei no início, em nome do GPCF, né, em nome do legado do professor Teran. Quero muito te agradecer, Jorge, de ter separado uma data na tua agenda para esses momentos. E passando para as tuas considerações finais, eu queria também fazer uma pergunta geral. Uma das colegas pediu as referências, se possível, no final, Jorge, tu apresentar de novo, para ela fazer um print, né? Isso é muito importante para quem está fazendo mestrado, doutorado, quem está pleiteando, né, as tuas referências, e tem um pouco a ver com o que eu vou te falar. Nessa tua fala final, Jorge, eu queria que tu falasse para nós um pouco desse panorama da educação especial no Amazonas, desses processos, pela tua experiência na educação básica, não só como professor, mas também como orientador do TCC, e também no ensino superior, na nossa UEA, o que tu vê, né? O olhar de um pesquisador da área, de alguém que tem expertise na área. Nós estamos realmente progredindo cada vez mais,
nós poderíamos estar mais avançados, nós estamos no momento retroagindo ou estamos estagnados. O que tu acha dessa da área da educação especial no Amazonas no momento, em termos de formação de professores principalmente e de inclusão de educandos? E também sobre literatura. Hoje já seria possível nós dizermos que existe uma epistemologia da educação especial, ou nós ainda estamos engateando nas teorias, ainda estamos engateando na literatura. E com essas colocações, eu acho que eu já deixo assim, Jorge, um gancho para o Jorge fazer a sua fala final de agradecimento, né, de considerações, e eu muito me inquieto com o que eu coloquei para ti, querido. Bem, as tuas perguntas aqui eu poderia responder em mais 1 hora, tá? Mas vou ser breve aqui. Nós estamos aos passos de tartaruga, né, no processo de inclusão, principalmente pela vivência do governo anterior, os 4 anos que nós vivenciamos, que era um governo que era totalmente contra a política da inclusão, né? Então, realmente, nós ficamos estagnados todo esse período. Tá? Creio que falta muito investimento, tá, para que nós possamos alcançar os objetivos, né? Nós precisamos investir bastante na modalidade, né? Na formação de professor, em materiais, em locais de atendimento, de equipe multiprofissional. Só o CME, que é o Complexo Municipal de Educação Especial, eles se esforçam bastante, mas eles não têm condições de atender toda a demanda que é colocada para eles, né? Nós precisamos realmente de investimento alto. Então, também nas escolas, né? Como falei aqui, educação, modalidade de educação especial, nós precisamos de uma equipe multiprofissional, de investimento também nas salas de recursos, né? Então, penso que políticas públicas voltadas à modalidade de educação especial são necessárias, principalmente no contexto amazônico, né? Interior, viu teu filho lá, o interior está praticamente abandonado nessa perspectiva da educação inclusiva, né? Nós temos que ter um olhar especial, tá, para o interior do Amazonas, né? Lá, aqui na cidade, muitos professores não têm informação, muitos não querem saber, querem realmente segregar os alunos. Esse é o pensamento da maioria dos professores de matemática, e eu posso falar especificamente porque eu estou em contato sempre com os professores. O pensamento da maioria dos professores de matemática da minha geração é segregação, tá? Então, por isso que nós precisamos mudar bastante a concepção. E, com relação à universidade, tá? Os alunos estão chegando, sabe? Muito bem disso, eles estão chegando. Hoje é 2, 3, daqui a pouco vai ter bem mais alunos, tá? E se a gente não cuidar do ensino básico, esses alunos vão chegar realmente problemático para a universidade do estado do Amazonas, tá? Nós temos que ter a preocupação lá desde o início, investimento lá desde a educação infantil, para que nós possamos alcançar resultados significativos, principalmente com os alunos com TEA. Eles têm que ser diagnosticados nos primeiros anos de idade para poder fazer as terapias, tudo que é necessário dentro da equipe multiprofissional, para eles poderem se desenvolver da melhor forma possível, tá? O que acontece hoje? Muitos dos alunos com TEA já foram colocados nas escolas, né? Então, é um baque para ele, baque para o professor, por isso que também é um problema nesse processo de inclusão. Então, o que acontece? Vai empurrando, e eles vão chegando na universidade, tá? Mas também nós temos resultados bem legais. Pesquisa materiais, nós desenvolvemos com um aluno cego chamado Nicolas, tá? Ele é um aluno de destaque, né? Ele se envolveu muito com a matemática, tá? Juntamente com meus alunos. Ele fez o vestibular da UEA e foi aprovado. A pena que ele não foi para o curso de licenciatura de matemática, ele escolheu direito, né? Então, é aluno que vai chegar preparado, tá? Só que o núcleo tem que saber do que ele precisa, né? Ele já sabe tudo que ele precisa, mas aqui tem que ter um núcleo, né? Conforme você falou, já estão sendo criados esses núcleos para cada unidade, né? Para saber, para dar o suporte necessário para esse aluno, para ele seguir em frente no curso dele de Direito.
E com relação à epistemologia, precisamos mais, não ter uma epistemologia ainda formada dentro da modalidade de educação especial. Precisamos mais literatura, mais pesquisa, mais teorias. E quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar juntamente aqui no grupo de pesquisa fundado pelo professor Teran. Agradeço o Washington aí pelo convite e que bom, foi bom compartilhar aí um pouco da nossa experiência, nossa pesquisa, juntamente com todos os membros do grupo de pesquisa. Jorge, querido, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado a todos e a todas que aqui estiveram presentes. Dizer que para seguir as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso canal do YouTube, e lá no nosso site. Na nossa próxima reunião vai ser com uma outra temática, ainda nesse mês de março, né? Pensa com o tempo em fevereiro. A última semana de março, acho que ele vai estar fazendo uma coisinha, vocês todos estão assim, convidados. E é isso aí, da nossa maneira, vamos tentando contribuir com a educação, com a ciência, né? E dessa vez muito falando de inclusão. Agradeço a Ana Márcia, que participou da mediação, agradeço a Silene, que sempre está do nosso lado, viabilizando algumas questões administrativas e burocráticas do nosso grupo. E nos vemos brevemente, né? Brevemente, espero vê-las e vê-los novamente. Márcia, pode dar o seu tchau final. Obrigada por todos que nós convidamos, que estiveram aqui. Obrigada, professor Jorge. E eu agradeço a todos pela participação e desejo uma excelente noite. Boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite e bom descanso a todos. Obrigado, valeu, Jorge. Tchau, gente. Tchau.